Eles estão ouvindo, tá? Só um minutinho. Bom dia, pessoal. Bom dia, equipe do RH Linha DataSul, Kleber, Heloísa. Vamos dar início aí à apresentação do evento Responde aí sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação ao meu áudio, todos estão me escutando? Deixa eu até aumentar mais um pouco aqui, tá, pessoal? Ok, Jorge, muito obrigado. Bom, então, bom dia mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos ao evento. Como o áudio está ok, vamos lá. Então, estaremos falando aí sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, lei esta aí que veio para mudar todo o conceito e forma de coleta de dados e armazenamento de dados pessoais dentro das empresas. Eu vou passar todo esse lado conceitual da lei e na sequência teremos aí a apresentação da linha RH DataSul, ligadas na parte de sistema. Apresentação aí do Kleber, da linha, e da Heloísa aí, que faz parte da equipe, tá? Então vamos lá. Bom, meu nome é Leandro, eu faço parte aí do time da consultoria de segmentos, né? Tenho mais de 9 anos de experiência aí na área de consultoria de implementação de software tributário. Bom, então sobre a LGPD, né, como eu já mencionei, essa lei ela veio para impor, né, algumas obrigações para as empresas nas questões de dados pessoais. Colocamos como exemplo aí o RH, né, sendo um dos departamentos que mais coloca dados pessoais em seu sistema, né, por conta deste momento que estamos vivendo aí devido à pandemia, muitas mudanças, o governo realizou diversas mudanças aí, medidas, alterações, aí eu vou estar comentando aí nos slides finais da apresentação, tá? Então, começamos com a evolução da lei, né? Vou carregar todos aqui. Então, a evolução da lei, no Brasil, ele já possui, né? Isso daí, anteriormente, ele já possui algumas leis que garantem essa questão de tratamento de dados, né? Então, lá, a partir de 2010, o governo ele já vinha com essa preocupação, né, com o uso desses dados pessoais, né, aí, através de uma consulta pública aí foi efetuado um anteprojeto, que após 2 anos esse projeto virou lei, né, esse projeto ele fala sobre a questão do uso de dados, ele traz outras providências, mas não sendo muito claro em suas posições, isso em 2012. Né, já em 2013 foi criado um novo projeto de lei, né, com o avanço do uso da internet e sendo apresentado como lei em 2014. Em 2014, o projeto que virou lei, sendo esta a 12965, né, sendo conhecida aí como Marco Civil da Internet, em que ele trouxe a questão de compartilhamento de dados dentro da internet, da forma que estamos apresentando, expondo os nossos dados. Então, já inicialmente, partindo de 2010, teve essa visão já em 2014, né, começou a crescer esse lado dos dados compartilhados na internet, né, e se analisarmos o Código de Defesa do Consumidor, vamos encontrar aí algumas questões sobre o compartilhamento, né, porém não tínhamos aí um padrão em que as empresas pudessem se utilizar. Né, e em 2018, isso partindo, lógico, desde 2010, com essas leis dispersas, e aí, analisando outros países, os mesmos também tinham a mesma preocupação. E em 2018, a União Europeia criou a GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, sendo uma lei referência e que foi levado o mesmo conceito para outros países. E aqui no Brasil não foi diferente. Então, se adotou aí a Lei 13.709, que foi a lei que criou aí a LGPD, e aí com base, né, na GDPR, né, inicialmente partindo a ideia da GDPR, né.
aqui é a evolução, né, da, dos dados, né, da proteção, né, é, dos dados pessoais ao redor do mundo, né? Então, essa questão de implantação desse processo aí, partindo aí da GDPR, né, ela começou lá na União Europeia, né, onde está fortemente implantada, né, já com aplicação de multas, empresas grandes, como do tipo Facebook, Google, né, por utilizarem dados pessoais de forma incorreta. Né? Temos aqueles países que estão se adequando à lei, né? Aqueles países que parcialmente adequados, né? E o nosso Brasil aí que vem se adequando às medidas, né? E já com as suas autuações agora a partir de agosto de 2021, né? Com a NPD, que é aí que eu vou estar comentando com vocês aí no decorrer da apresentação. E alguns países também que não tem nenhum tipo de lei, e aqueles que criaram aí a sua própria lei, não partindo aí do conceito que a GDPR trouxe, tá? Bom, então, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como objetivo regulamentar a forma como as empresas realizam essa coleta e a forma como utilizam esses dados pessoais. Tá? Um ponto importante é que na hora das empresas coletarem estes dados, deve ser passado com clareza o motivo da coleta, se realmente é preciso aquele dado e se aquele dado não está sendo coletado de forma desnecessária, né, gerando assim um excesso de dados. Então podemos colocar aí, a gente sempre coloca nas nossas apresentações a rede de farmácia, que em grande parte agora não, ela já tem uma mudança aí quando ela vai coletar o seu CPF. Né? Tem farmácias que já falam que ela vai coletar o seu CPF, se você permite, perante a LGPD. Tá? Então já mudou essa particularidade. Se você quer que sim ou não, ela tem que perguntar e demonstrar o porquê da coleta do dado. Tá? Então a lei ela garante que nesse tipo de situação deve ser informado com clareza sobre o que será feito com os meus dados. Tá? Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Então, o que a LGPD ela vai tratar? Né? O que a lei vai tratar a mesma é direcionada para a pessoa física, tá? E ela vem tratar tanto a pessoa identificada como a pessoa identificável. Então, exemplo de uma pessoa identificada é o meu nome, e através do meu nome você sabe quem eu sou. Né? Já na questão do identificável, pode ser um endereço de e-mail, telefone, porque através destes dados você chega até a minha pessoa. Né? A lei ela traz em seu artigo 5º, ela menciona alguns pontos em que ela estará tratando, que é capaz de identificar de alguma forma isolada ou identificar uma pessoa de forma conjunta, tá? Então ela coloca esses exemplos, nome, e-mail, RG, CPF, endereço, dados de localização, e através destes dados compartilhados temos a possibilidade de chegar até uma pessoa. Então por isso da preocupação, será que eu preciso ter todos esses dados, né? Então, a lei ela trata e é direcionada aí para a pessoa física, né? Onde você tem a identificação como identificada ou identificável aí perante esses meios, tá? Dando sequência, nós temos aí o, os dados pessoais sensíveis, né? Então, ela tem os dados identificáveis, né? E além desses dados, tem esses dados sensíveis, que é a principal questão aí da lei, né? Que são esses dados pessoais sensíveis. É a questão mais importante porque são dados que acabam revelando uma característica de uma determinada pessoa, como religião, dados bancários, sexo, orientação sexual, posição política, origem racial, filiação sindical, né? Sendo dados que podem expor uma pessoa e sendo desta forma tratado como dados sensíveis. Né? Hoje sabemos que tipo de religião, posição política acaba criando um certo desconforto às pessoas e realmente há necessidade de coletar esses dados. Né? E se tiver que coletar esses dados, precisa ter uma questão de proteção sobre essas informações. Tá? E aí, na sequência dos dados
sendo esses dados pessoais sensíveis, aí a gente vem com os dados pessoais anonimizados, né? Então, perante aquele dado sensível que eu venho a ter e eu preciso fazer uma tratativa de informação nele, porque é um dado pessoal sensível, então aí eu vou tratar algumas informações ali nos dados pessoais anonimizados, né? É uma técnica de processamento aí que ela acaba removendo e modificando algumas informações que podem identificar alguma pessoa, né? Técnica essa que já está sendo utilizada em alguns momentos. Então aí a gente pode colocar como dados do IBGE, né, que eles acabam realizando diversas pesquisas, né, e eles não precisam saber quem é a pessoa, eles precisam saber somente a quantidade de mulheres que trabalham naquele setor da empresa, ou a quantidade de homens. Então, eles acabam anonimizando alguns dados, eles pegam somente aquelas informações necessárias para o seu levantamento, né, em que, que é necessário para essa pesquisa que eles estão realizando, e os demais ele faz todo essa anonimização, tá? Então, a gente já tem essas questões nesse sentido, né? Mas a lei ela traz essa figura como anonimização, né? Que significa anonimizar, ocultar sob o anonimato. E uma vez o dado tratado, uma vez o dado anonimizado, não tem mais como voltar. Bom, dando sequência, então, para todo dado pessoal coletado, deverá ser realizado um tratamento nele, né? A lei menciona que não é simplesmente pegar os dados e deixar ali, deve-se dar um tratamento adequado ao dado, né? Ter uma base segura, né? E aí a gente dá início também nessa particularidade de principais hipóteses aí do processamento. Então, quais são as principais? Começamos com o primeiro, que é o consentimento expresso, né? Então, com a entrada da lei, ela será necessário o consentimento expresso do titular. Então, tudo o titular deverá assinar, seja virtualmente ou no papel. O titular tem que ficar ciente da coleta de dados dele e em que ele deverá autorizar aquilo, né? Como também temos a execução do contrato, como exemplos, compra de carros, casas, teremos um contrato, né, com os dados pessoais e que nesses dados é necessário ter esses dados e a lei vai permitir aí a coleta é, desses dados por serem necessários no processo, tá? Temos também o cumprimento de dever legal ou regulatório, que se encaixa praticamente nas obrigações que a empresa tem junto com o governo, como exemplo, entrega do social, né, na admissão de um funcionário, na DIRF, e que em todas essas questões são necessárias a coleta de dados pessoais, né, e assim necessárias na entrega de uma obrigação. Então, aí a lei permite essa coleta perante essas obrigações que as empresas têm, tá? Temos aí a coleta, nós temos aí a defesa de direitos, né, em que não temos como entrar em uma ação sem termos os dados pessoais, e assim a lei também permite, nesses casos, que a coleta de dados seja realizada. Dando sequência nas principais hipóteses de processamento, temos a proteção à vida ou à saúde, né, que se encaixa perfeitamente no plano de saúde e seguro de vida, sendo uma questão de tratamento de dados sensíveis, em que tratam sobre tipo sanguíneo, raça, em que a lei se assegura que pode ser coletados esses dados pessoais, por não termos como deixar de coletar esses dados, pois são essenciais aí no processo, né? Tutela da saúde, conforme eu falei, entra na questão da saúde, sendo assegurada a coleta de dados por lei. Temos a questão do interesse legítimo do controlador, né? Tem empresas que precisam de dados pessoais devido ao seu segmento e cabe a elas assegurar perante a lei que precisa daqueles dados, né? Tipo de empresas que trabalham com índice e cabe a elas se resguardar das condições que a lei impõe. E como última temos aí a proteção de dados, a proteção ao crédito, na verdade. Não temos como abrir uma conta no banco ou ter um cartão de crédito sem que essas empresas tenham os nossos dados pessoais, né? A lei traz essa questão que pode sim obter os dados pessoais com este propósito. Então, todas essas questões apresentadas, pessoal, são questões primordiais, né? E cabe ser analisadas e propor essa questão do tratamento de dados, né? Verificar a sua finalidade, né? Possuir amparo para isso, né? Para a sua utilização, olhar sempre o artigo 7º da lei,
em que ela menciona que qualquer operação de tratamento de dados que não esteja enquadrado nessas questões, a empresa pode sofrer multas, sendo essas multas altíssimas. Então tem que ficar atento aí a essas hipóteses de processamento aí. Aqui nós temos os direitos do titular, né? Então, conforme eu já falei, sendo uma questão direcionada para a pessoa física, né? A lei ela é direcionada para a pessoa física, ela apresenta algumas informações que amparam o titular do dado. Então, ela fala da questão do direito do titular sendo necessário confirmação, se o dado está sendo utilizado ou não para a empresa, o titular deverá ter acesso aos seus dados, a forma, né, deverá ter esse acesso, né, corrigir também, né, eliminação, caso ele tenha algum dado que não concorde, mas poderá ser eliminado, né, também na questão de portabilidade, como exemplo, mudança de bancos, portabilidade de operadora de celular, em que o banco anterior à operadora não deverá ter mais os dados devido à portabilidade, como também a lei garante a eliminação total de seus dados, sendo este um ponto importante, né, pois temos casos em que não podemos ter eliminação total, como exemplo no RH. Por utilizar bastante dados pessoais, podemos citar um caso de um funcionário que trabalhou durante anos na empresa, aí o mesmo é demitido, né, e foi demitido e ele pediu a eliminação dos dados pessoais dele, né, mas a empresa ela tem obrigações ali e ela não pode simplesmente eliminar, né, e também tem a questão de ter aí um período de 30 anos para sua eliminação, por ter ações trabalhistas, então tem que ser estudada esse caso, tem que ter um respaldo jurídico, né? E as empresas elas devem ficar atentas do que elas podem ou não fazer, né? Então a eliminação de dado não é só não é pegar ali e eliminar de um ex-funcionário, por exemplo, por questões trabalhistas e por ter esse período aí, obrigações também, tá? Agora, outro exemplo também que pode ser feito é no processo seletivo, né, em que temos 5 concorrentes para aquela vaga, e dessas 5, uma foi aprovada, as demais solicitam que sejam eliminados, que tenham seus dados excluídos, aí, nesse caso sim é possível, e a empresa deve realizar tal ação. Não vai ter filiação nenhuma com essas pessoas que foram que realizaram esse processo seletivo, né? Bom, dando continuidade aos direitos do titular, então a empresa que realizou algum tipo de compartilhamento, né, que vai aparecer os dados pessoais, a empresa precisa deixar clara essa informação para o titular, né? Exemplo, empresas prestadoras de serviço, ela manda seu funcionário trabalhar em uma outra empresa e para que ela possa entrar naquela empresa, ela precisa compartilhar aí os seus dados, né? Precisa ser informado os dados pessoais dele, então se tem algum compartilhamento, o titular precisa estar ciente que os seus dados estão sendo compartilhados. Tá? Informação sobre o não consentimento, né? Ou seja, sobre a opção de não autorizar o tratamento e as consequências da negativa. Temos a questão sobre a revogação, né? É aquele direito que o titular dá para você utilizar os dados dele, porém depois de um certo momento ele não quer mais que sejam utilizados os dados. Aí ele vai e executa a revogação. O titular também poderá executar reclamações aí junto ao controlador figura, né? Esta que ficará dentro da empresa, como também para a NPD, né? Então, o titular terá esse canal para realizar as devidas reclamações por utilizarem dados pessoais dele de forma desnecessária. Ou também pode fazer uma oposição, caso discorde de um tratamento feito sem seu consentimento e o considere irregular. Então, para termos todo esse controle dentro das empresas, né, então é necessário termos algumas figuras chaves ali, né, pessoas que realizem esses serviços, né, por ser um procedimento novo, por ter novas questões, por ter um determinado controle. A lei menciona que são profissionais específicos, e aí a gente separados em 3 aí. A figura do controlador, né, é necessário ser um profissional que vai tomar algumas decisões sobre o tratamento do dado, mapear todo o processo da empresa, sendo este a função do controlador, a figura do operador, né, responsável por aplicar toda aquela decisão, né, sobre o tratamento de dados que a empresa terá a partir da lei,
e a figura do encarregado, sendo encontrado também na GDPR, chamado como DPO, figura que é o intermediário entre o controlador e o titular do dado, né, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, aí sendo instituída pelo governo. Então, o papel do encarregado é fazer toda essa comunicação entre as partes. Então, aqui cada usuário terá a sua responsabilidade, né? Tanto sobre a legislação como as práticas de proteção de dados. Desde que essa lei veio, a gente tem aí diversos cursos voltados, bastante material que a gente encontra sobre o que fala sobre a questão da lei, é cada vez mais forte. Então, essas figuras precisam conhecer, né? Porque elas são um começo, né? E elas tem que ter o acompanhamento, né, desde o início de toda a operação de documentos sobre o mapeamento de dados da empresa. Tá? Então, aí, figuras do controlador, operador e um encarregado, conhecido como DPO. Tá? Princípios da LGPD. Então, aqui temos 10 princípios que são mencionados perante a lei, sendo estes ligados totalmente ao titular do dado, ou seja, a pessoa física. Então, cabe às empresas refletirem sobre essa questão. No caso da finalidade, né, será que estamos coletando os dados de forma clara? Será que os dados estão sendo coletados, são necessários, né? Será que não estamos com excesso de informação? Então, teremos que se adequar sobre essas questões, tentando minimizar, né, as informações, pois teremos que ter uma base onde será coletados os dados, analisar cuidadosamente os direitos dos titulares, então eles terão livre acesso, né? São princípios que as empresas devem refletir e demonstrar aí a transparência, né? A empresa deverá aí prestar conta à NPD, né? Esse processo ele vem sendo aí é, vem crescendo, né, pela formação da NPD, né? Eu vou comentar sobre como é que a NPD está atualmente, né? E as informações hoje, quando são vazadas, né, qual ação tomar? Já tem-se um caminho aí, né? E os cuidados aí dos dados sensíveis. E aí, falando da NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é um órgão vinculado à Presidência da República, né, dotada de autonomia técnica e decisória, com jurisdição no território nacional, né, e com sede e fórum no Distrito Federal. Então, ela tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, orientada aí pelo disposto e, e tendo essa a criação dela partindo a NPD da Lei 13.709 aí da LGPD. Então, ela foi criada aí no seu grupo, a sua estrutura organizacional em 2020, né? Ela veio com o decreto 10.474, de 26 de agosto de 2020. Né? Suas principais atribuições estão lá detalhadas em seu artigo 2º do referido decreto. Tá? Então, as decisões da NPD ela possuem caráter colegiado, então ela tem um conselho diretor, é formado por um diretor-presidente, 4 diretores, né? Além disso, há um Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, né, órgão consultivo formado por representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil, conforme detalhado no artigo 15 do referido decreto. Então, a NPD ela teve a sua estrutura, né, aí, organizacional criada em 2020, através aí do decreto, e ela vem crescendo fortemente aí, né? Hoje, lá na NPD, onde que a gente tem todas essas informações, ela está lá no GovBR, e ela já tem agora uma visão, uma missão, né? Ela expõe agora qual que é o seu objetivo, né? Para que ela veio, né? A sua criação em si, porque até então a gente vinha comentando nas nossas apresentações que a gente esperava muito, né? Do como é que vai ser a NPD, né? O site dela, qual que vai ser a sua missão, sua visão, seus valores, e hoje ela já apresenta isso.
zelar pela proteção de dados pessoais. A visão é tornar-se um órgão de referência nacional e internacional com relação à proteção de dados pessoais. Ela tem como valores a ética, transparência, integridade, enfim, mas hoje ela já tem essa missão, visão e valores aí, tá? Dando sequência, ela expõe agora, né, a sua linha de tempo, né, com as principais ações que ela vem tomando, partindo lá de novembro de 2020, né, aí chegando a abril de 2021, então com a sua estrutura, com a sua nomeação do conselho diretor, né, início das ações de fiscalização, né, ela publicou aí recentemente a sua agenda regulatória no começo do ano, né, com o lançamento do vídeo comemorativo aí do Dia Internacional da Privacidade de Dados, publicação do edital do CNPD, que é o Conselho, tomada de subsídios e notificação de incidentes de segurança, né, publicação de regimento interno. Então, assim, ela vem, publicação da lista dos indicados para o Conselho. Então, esses são os passos que ela vem tomando, né? Essa é a linha do tempo aí do que partiu aí em 2020, né? E agora o que temos aí para 2021, 2022, vai até 2023, né? Todo esse caminho que ela vai estar percorrendo, tá? Então a NPD, na sua linha, se a gente voltar aqui na sua linha as suas principais ações aqui, na linha do tempo aqui, ela tem a publicação aí da sua agenda regulatória, né? Dentro dessa agenda regulatória aqui, ela colocou lá um prazo de processo de regulamentações que a gente tanto aguarda, né? Todos esses temas, eles estão todos na fase inicial, na fase 1, né? Com previsão aí para a conclusão, pelo menos dessa fase 1, no primeiro semestre de 2021, com conclusão no segundo semestre de 2021. Então, ela colocou em sua agenda regulatória quais são os temas incluídos, né? Regimento interno Regimento interno da NPD, planejamento estratégico da NPD, proteção de dados, direcionado, né, para pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas que tratam dados pessoais com fins econômicos. Então, ela está estabelecendo aí normativas para a aplicação do artigo 52 e seguintes da LGPD, comunicação de incidentes e especificação do prazo de notificação. Eu vou estar comentando sobre essa comunicação de incidentes, tá? Então, ela está tomando as ações, mas em sua fase, sendo inicialmente, está na fase 1, né? E aí a conclusão é no segundo semestre de 2022. Aí, conforme eu comentei, comunicação de incidentes de segurança. Então, lá no gov.br, né, o portal da NPD, ela está lá, né? Tem várias informações lá, todas as notícias, né? E ela coloca lá comunicação de incidentes, né? Na comunicação de incidentes, a lei ela traz essa questão, né, de incidência no tratamento de dado, né, sendo de responsabilidade da empresa comunicar à Agência Nacional de Dados, né, e agora no site da NPD temos todo o caminho e o formulário para o seu preenchimento. Então, deve comunicar à autoridade nacional. Aí ela coloca lá o que é um incidente de segurança com dados pessoais, né? O que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Em que situação o que comunicar ao titular dos dados? Né? Qual o prazo também para comunicar sobre o incidente de segurança para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Então, aí a comunicação de incidente de segurança é bem importante, tá? Ela está disponível lá no gov.br e ela parte lá sobre o que é até agora com a disponibilidade aí do formulário para preenchimento. Tá? Então, aí, por exemplo, sobre ações da LGPD e sobre essa análise que a NPD vem realizando, né? Recentemente, isso no ano passado também, desculpa, não é recente, né? Mas a gente vem percebendo isso em vários canais aí da internet, que as empresas aí, elas comunicam sobre um determinado vazamento de dados. Então, por exemplo, a gente teve aí no ano passado a Enel, de São Paulo.
e ela teve um vazamento de dados aí de 300 mil moradores de Osasco. E aí ela teve que fazer ela teve que fazer essa comunicação sobre esse tipo de vazamento. E aí ela tem que colocar qual que é a ação que ela vai estar tomando para que isso não aconteça, né? Ou por que que aconteceu, tá? Então aí já tem a comunicação de incidentes, ela já trabalha com esse sentido, tá? A gente chega agora a essa parte das penalidades, né? Então, a lei ela traz essa questão bem dura, desde advertências, multas diárias, multas com valores financeiros que pode atingir aí 50 milhões de reais, né? E agora, com base na lei 14.010, aí de 10 de junho de 2020, né, a partir do mês de agosto de 2021, aí o descumprimento LGPD já poderá acarretar sanções administrativas decorrente de seu descumprimento. Então, aí é o que a gente. Então, de todos os princípios, de todas as ações aí, né, dessa agenda regulatória da NPD, ela vem crescendo, e aí agora em 2021, a partir de agosto, nós já teremos essas sanções aí administrativas aí decorrente do descumprimento perante a LGPD. Tá? Aqui, então a gente finaliza essa parte aí da apresentação, né, com relação à LGPD, né, essas atualizações que nós temos aí perante a NPD, as penalidades também que teremos aí a partir de agosto de 2021. A TOTUS aqui, ela tem aí a política de privacidade, né, com o que são os dados pessoais, ela tem todo o as informações, né? Ela é pioneira nessa particularidade, tem bastante informação aí, então e isso está disponível lá no TOTS.com, política de privacidade, então acesse, então tem quais são os papéis dentro da LGPD, né, objetivo do canal de atendimento, os direitos dos titulares, então tem essas informações aí são bastante úteis, tá? Com relação à particularidade da TOTS perante a LGPD. Aqui também, pessoal, eu vou estar disponibilizando esse material para vocês para download, tá? Aí aqui tem um QR Code, tem um termo de ciência da LGPD, né? Então ele apresenta o papel da TOTS, de nossos clientes na Lei Geral de Proteção de Dados. É importante analisar o conteúdo e formalizar seu aceite por meio da central de relacionamento. Então o QR Code aí é só vocês, eu vou disponibilizar o material e vocês conseguem, através dele, ir lá no termo de ciência, né, que está disponível lá na central de relacionamento e formalizar o seu aceite, tá? E aqui eu vou estar demonstrando para vocês o nosso espaço legislação, que é da consultoria de segmentos, né? E lá você fica por dentro não só da LGPD, mas de outras obrigações também. Então, eu vou estar demonstrando para vocês rapidinho, só um minuto, por favor. Ó, então, aqui é a nossa página, tá? Então, lá no tots.com, deixa eu partir lá do tots.com. Ele vai acabar caindo aqui, só um minutinho. Ó, no campo Sou Cliente, tem lá o campo do espaço Legislação. Então, quando você clica, ele cai aqui. Aí, logo de cara, para que você fique por dentro de todas as novidades no âmbito fiscal e tributário, ele pede aí que você digite o seu e-mail, né? E você passa a receber todo esse conteúdo, tá? Até seguindo aí a política de privacidade também. E aqui, logo de cara, ele já temos aqui os eventos TOTOS Responde que nós teremos, né? Então, não só perante aí a LGPD, mas temos aí toda a programação para 2021, temos aí a LGPD, em maio já teremos aí ECD, E-Social, IFD-REINF, aí depois vem a LGPD também, a LGPD para outras linhas de produto, tá? Então tem bastantes eventos aí que vocês podem acessar e participarem aí no TOTS Responde.
Tá? Aqui, com relação aí ao espaço, não só para realizar aí, né, a programação de webinários perante os eventos, para realizar a inscrição, temos aí a parte do calendário, o portfólio fiscal, atualizações legais, né, que a gente sempre faz uma atualização aí dos resumos legislativos, né, sempre atualizando diariamente, tá? Temos a parte do calendário. Dentro do nosso calendário, nós temos como fazer a pesquisa aí na esfera estadual, federal e municipal, né? Ela dá aí todo o vencimento das obrigações da FDIC-MSPI, ISS, do ICMS perante a toda essa parte da FDIC-MSPI, né? Temos aí a DAP-MG, obrigações acessórias no âmbito estadual, federal e municipal. Então aí vocês conseguem ter essa visão. Futuramente estaremos aí com a parte do KNAI, né? Onde você vai conseguir realizar, através do seu determinado KNAI, identificar qual que é o vencimento do ICMS em todo o território brasileiro, tá? Em todos os estados. Tá? Dando sequência, nós temos aqui, deixa eu voltar aqui na página, nós temos as obrigações aqui, as principais, a gente coloca, né, ECD 2021, o que está acontecendo, quais são as suas novidades, perante ao E-Social, que sempre vem com várias informações ligadas aí à particularidade do AFD-INF também, então a gente coloca aqui várias informações, né, sobre o conceito da obrigação, né, últimas notícias, então tem bastante informação aqui para vocês acessarem. Além essas obrigações que nós colocamos como principal, temos também notícias, né? Saiu uma atualização lá do SPED, então a gente já solta a notícia para que os clientes aí fiquem atualizados sobre o que está acontecendo. Recentemente a gente sempre vem tendo aí diversas notas técnicas, né? Atualmente é 2020-006, enfim. Então a gente sempre procura estar atualizando os nossos clientes com essas informações. Então, pessoal, da minha parte é isso, tá? Eu vou ficar aqui disponível para caso vocês venham a ter algumas perguntas. E agora, na sequência, nós teremos aí a apresentação, né, da linha de produto, né, com o Kleber. Eu vou torná-lo apresentador. Kleber, só um minuto, por favor, pessoal. Kleber, você já está como apresentador, e aí você pode dar sequência aí na apresentação, ok? Ok, Leandro, obrigado. Obrigado a você. Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Kleber, né? Sou PO do time de rotinas do produto HCM DataSul, né, em RH. Eu vou apresentar para a gente aqui um pouquinho referente ao que foi desenvolvido, né, o projeto LGPD em si, tá? Na linha DataSul, e contando com o apoio da Heloísa, que ela vai ficar disponível para tirar as dúvidas, né, que podem surgir durante a apresentação, tá? Então, na nossa apresentação, nós vamos passar um pouquinho sobre o projeto, e no final da apresentação, teremos aí um espaço aí de dúvidas que talvez ainda estejam para ser esclarecidas, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre LGPD na linha DataSul, né? A nossa agenda de hoje, do que nós vamos comentar, vai ser um pouquinho sobre o projeto, tá? Nós vamos falar um pouco sobre os campos pessoais sensíveis, log de auditoria, né? O processo de anonimizações de dados. Vamos passar um pouquinho também sobre a questão da responsabilidade do cliente, né? Que é importante.
E os próximos passos que nós temos aí previstos agora para o mês de maio, junho, tá? Referente a webinars que vão passar mais sobre alguns tópicos específicos, tá? Essa apresentação, ela está focada em cima da fase 1 e já redefinido alguns itens para a fase 2, né? Eu vou apresentar um pouquinho aqui para a gente. Bom, falando um pouquinho sobre o projeto e requisitos, né? O projeto LGPD é um projeto brando, né? E ele envolveu todo o corporativo, tá? Esse corporativo, todas as áreas e os segmentos da TOTOS focaram dentro desse projeto para poder garantir a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E ele foi dividido aqui em duas fases, tá? A primeira fase, ela já foi entregue na versão 12.1.27, e essa segunda fase, que está em andamento agora, está prevista para ser entregue na 12.1.31, tá? E ela contextualizou aqui, nós contextualizamos no projeto, em torno de 9 requisitos, tá? Desde o mapeamento, ao desenvolvimento das ferramentas, e até mesmo alguns pontos de orientações que o cliente venha a necessitar. É importante deixar claro, né, que apesar da TOTOS estar engajada em desenvolver uma ferramenta que ajude o cliente, né, a atender essa parte da Lei Geral de Proteção de Dados, a responsabilidade sobre todo o mapeamento e adequação, né, à lei é do cliente, tá? Então, o cliente, ele é o controlador e o responsável por manter a segurança da informação de dados, tá? Então, é bem importante tomar cuidado com relação a isso, tá? A LGPD, como o Leandro disse, ela já está válida, né? Porém, as sanções foram agora prorrogadas para agosto, então está batendo na porta. Por esse motivo, a gente se preocupou em repassar, né, essa parte da LGPD para os clientes, tá? A fim mesmo de fomentar esse assunto e alertar que já estamos aí no passo final, né? Como requisitos do projeto, nós tivemos aí toda a parte de configurações dos campos, tá? Então a gente fez um mapeamento lá na fase 1, né? E continuamos o mapeamento na fase 2, tá? De configurações dos campos, né? Identificando quais seriam os campos pessoais sensíveis, né? E quais deles poderão ser anonimizados. Lembrando que na ferramenta vai ser disponibilizado uma sugestão, né? Então, o cliente tem a opção de manter essa sugestão ou fazer uma adequação de acordo com o que entenda ser necessário ou com o seu jurídico tenha especificado como correto, tá? Nós temos um segundo ponto, que é a anonimização. Então, nós trabalhamos em cima de um desenvolvimento, né, para um processo da realização da anonimização, né, que nesse caso é feito tratamento de todos os dados que podem ser ou não anonimizados, né, e possibilitando uma análise de quais dados que vai poder perder essa associação direta, né, ao titular. Também tivemos a parte do log de auditoria, né, que é um dos requisitos previstos na LGPD. Então, nós garantimos aí dentro do log de auditoria que seja expressa todos os usuários, né, que tiveram acesso à informação por meio de consulta ou alteração de dados, né. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Se preocupamos também com a questão do requisito de criptografia e segurança, tá? Que aí ele trata de um conjunto de regras, né? Que via garantir que somente o emissor e o receptor consiga decifrar essa informação, tá? Nós fizemos um mapeamento dentro disso, porém, mais para frente a gente explica um pouquinho mais. Relatório de dados do titular.
esse relatório de dados do titular, ele ainda não foi tido um modelo, né, ou expedido um modelo de relatório de dados pela ANPD, né? Então, é importante que o cliente tenha elaborado, né, ou elabore esse relatório de dados do titular. E esse dado, esse relatório, ele vai facilitar, né, a informação sobre o tratamento de dado que o titular tem, né, qual o objetivo desse tratamento, né, e é sempre importante ter esse relatório disponível. O termo de consentimento, né, como o Leandro já passou, o termo de consentimento ele é um documento necessário, né, imposto pela lei no artigo 7, né, e é justamente para que o titular dê o consentimento e ele saiba para que seu dado está sendo utilizado, né. Então, a todo momento que haja alguma alteração do objetivo da utilização do dado, é necessário refazer esse termo de consentimento, né, atualizando o objetivo da utilização desse dado. A parte de integrações e os protocolos, né, as integrações elas trafegam dentro dos dados pessoais sensíveis, né, por via API ou banco de dados, né, e os protocolos devem garantir, né, que esses dados sejam somente vistos pelos o receptor, né, e o emissor, tá? Então essa comunicação, utilizando os protocolos, né, utilizando os dados pessoais sensíveis, devem possuir uns protocolos seguros, né? Então foi um dos requisitos que a gente entendeu aí que seria interessante analisarmos, né, no projeto, tá? E claro, né, repassando novamente a questão da responsabilidade do cliente, né, que é exclusiva, né, enquanto a tratativa dos dados e o método de mapeamento, consulta e anonimização dos dados, tá, dentro da ferramenta. Então, a TOTS, ela não se responsabiliza por esse processo, porém, ela sugere algumas ações já no seu produto, né. Mas é responsabilidade do cliente avaliar se entende como o devido ou se deseja fazer alguma alteração, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que seriam esses campos pessoais sensíveis, é um breve repasse, né, sobre os itens, tá? A parte do artigo legal que está sendo esclarecida aqui, essa documentação, essa apresentação, ela vai ser disponibilizada para vocês também, tá? Por meio de PDF, então fiquem tranquilos enquanto a leitura. O conceito que nós vamos falar sobre os campos, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito do tipo de dado, né? O que é um campo pessoal, o que é um campo sensível, o que é um campo que pode ser anonimizado, né? Então, assim, o campo pessoal é todo aquele campo que ele, de alguma forma, por meio da sua informação ali demonstrada, ligue diretamente ao titular do dado, tá? Então, por exemplo, nós citamos aqui o nome, RG, CPF, e-mail, né? Todos esses campos que ligam diretamente, né? Que são possíveis, através deles, identificar qual é o titular, qual é o dono desse dado, né? É um campo pessoal, tá? O campo sensível é um campo que gere algum tipo de constrangimento, tá? Ou a discriminação. Então, são dados, por exemplo, como religião, cor, orientação sexual. Todo campo sensível é aquele que gera algum tipo de discriminação ou constrangimento. Então, é um campo associado já a um dado pessoal, né? Porém, além disso, ele é sensível, tá? Campo anonimizado é um campo que contém essa informação de dado pessoal, tá? E no qual, após realização do processo de anonimização, ele deixa de ser um campo identificador, tá, do titular. Ou seja,
após o processo de anonimização desse campo, que era pessoal, né, ou sensível, né, ele perde essa identidade ao dono, né, ao titular desse dado. E aqui a gente cita como exemplo, né, esse processo de realização da alteração, né, que é o cliente pode parametrizar o sistema para substituir os valores por zeros, né, ou no caso do CPF, ou o nome por X, ou a data de nascimento como uma data fictícia, né, de forma que descaracterize o vínculo ao titular do dado, tá? É importante dizer que esse processo, uma vez realizado, ele é irreversível, tá? Então, é importante deixar claro isso. Ao realizar o processo de anonimização, deve-se ter certeza, né, que é a ação que deseja realizar para esse titular do dado, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho qual foi o objetivo que nós tivemos, né, em cima desse projeto, na parte de mapeamento, tá? E classificação dos dados, tá? Nós fizemos o mapeamento e a classificação de todos os dados, né, os campos que entendemos pessoais dentro do produto, tá? Então, nós disponibilizamos lá na versão já na fase 1, né, um mapeamento mínimo e sugestivo, claro, dos campos pessoais, né, e desenvolvemos uma ferramenta, tá, para ser realizado esse cadastro, essa identificação desse campo como pessoal, tá? E a base para todo esse processo de segurança e auditoria desse processo de anonimização dos dados, através de atualizações que a gente já iniciou, né, a expedição, tá, junto aos PETs. Então, assim, a validação e esses ajustes que nós fizemos, tá, de identificação de um campo pessoal, né, se pode ou não ser anonimizado e até a justificativa, né, o porquê não pode ser anonimizado, ela é de total responsabilidade do cliente, tá? A TOTUS, ela está apenas sugerindo que esse campo deva ser tratado dessa forma. Por isso é importante que o cliente repasse essas validações, tá? E aí sim, se ele entender que deve manter o padrão, ele não realize a atualização. Caso contrário, aí ele faça a sua customização de acordo com o seu entendimento, tá? Então, assim, identificando o objetivo do projeto, como que esse desenvolvimento chega até o cliente, tá? Então, nós tivemos aí cinco pontos, né? São 5 fases, né? Para esse produto chegar até o cliente, tá? Até vocês, né? Então, nós realizamos essa parte primeira dentro do produto, né? Que foi o mapeamento dos campos pessoais, e levantamos todos esses dados e desenvolvemos através do time de engenharia, né? A ferramenta para poder tratar esses campos aí e caracterizá-los como os pessoais, tá? E o processo de anonimização. Então, a equipe de engenharia, ela desenvolveu a parte da exportação desse arquivo, tá? E aí esse arquivo ele vai estar dentro da expedição normal da console, tá? Ou por meio de patches. E o cliente ele vai importar após fazer a atualização da console, né? Ou até os patches, ele vai importar esse arquivo de sugestão que nós já desenvolvemos, né? Para dentro do produto. E aí sim fazer a fase final, que é a validação e os ajustes que ele entenda necessário. Aqui nós estamos abrindo um pouquinho sobre os dados protegidos, né? Que é um item, né? Uma tela que é onde é possível fazer a importação, né? E visualizar os ajustes necessários, tá? Então aqui essa ferramenta ela permite importar esse arquivo da atualização dos campos, tá? E aí o cliente ele pode acessar esse item de importação e realizar essa importação desse arquivo, tá? Nela é possível você visualizar e já realizar os ajustes.
Então, aqui, na tela da importação, tá? O cliente ele vai selecionar o servidor, né, e vai importar um arquivo com extensão JSON. Tá? Esse é o arquivo onde constarão as importações, os campos, né, mapeados. Tá? E aí sim, ele vai importar esse arquivo. Ele tem nesse momento, ele pode, se ele já tiver feito a primeira importação em uma tratativa de alguns campos que ele entenda que é pessoal, que não estava mapeado, né? Ele tem a opção de, ao importar numa próxima atualização, caso tenha mais alguns campos incluídos, né? Numa próxima console, identificados como sensíveis, pessoais, ele tem a opção de eliminar os registros que ele já fez, tá? Ou não, de manter os registros que ele já fez a manutenção e importar somente aqueles arquivos que não existiam na console anterior, tá? Então, ele tem essa opção também. A expedição junto aos pacotes sempre vai acontecer quando houver atualização de novos campos, tá? É importante dizer, né, que essa ferramenta ela já está disponível, tá, para as releases 12.1.27.5, 12.1.28.1 e 12.1.29 e superiores, tá? Então, os clientes que ainda não estejam nessas releases, é importante já que se atualizem, né, para poder ter acesso a essa ferramenta. Os dados protegidos. Aqui eu estou demonstrando para vocês como viriam depois da importação, tá? Então, a gente tem, através da importação, como adicionar algum campo ou manter esses campos aqui, que já vieram através desse processo da importação do arquivo JSON, tá? E aí ele vai apresentar para todos o mapeamento sugestivo, tá? Que a TOTOS disponibilizou dentro do produto. E aqui é onde o cliente vai ter essa opção, ele vai ser possível o cliente inativar, né, esse campo, ou alterar, excluir, ou até mesmo incluir novos campos, tá? Todos os campos que vêm pelo produto como padrão, eles vão ficar com essa etiqueta de padrão. Tá? Caso o cliente realize alguma alteração dentro desse campo mapeado, ele torna-se como customizado. Isso facilita o cliente entender se ele tratou já ou não, né, esse arquivo, tá? E se ele necessita mantê-lo, tá? Utilizado os demais requisitos, né, esse mapeamento aqui, ele é importante, né, esse gerenciamento de campos, porque ele vai ser utilizado dentro do log de auditoria, tá? Então, é importante que isso seja feito antes da ativação do log de auditoria. E aqui, como eu citei em 3 campos, né, é possível incluir o campo, tá, que o cliente entenda, né, como pessoal, tá? E também é importante fazer a customização desse campo, né? É possível fazer essa customização do campo, tá? Ou até mesmo incluir um novo campo que ele entende necessário. Aqui é um printzinho da tela, né? Informando como que é ao entrar dentro desse campo, né? Ao entrar desse dado, o cliente ele tem a possibilidade de classificá-lo como sensível, né? E aqui informar se esse campo aqui ele vai ser anonimizado ou não, tá? E aqui já vem uma justificativa padrão, né? Além também, claro, da classificação. Então, por exemplo, aqui nós temos um campo funcionário, né? E dentro desse campo a gente entendeu que esse item era uma obrigação legal. Então, a justificativa seria a informação armazenada para a utilização de obrigações legais, né? Caso o cliente entenda que esse texto não é satisfatório, ele pode alterar esse texto e confirmar. Alterando esse texto, o produto já fica com um tipo de registro customizado, tá? Então, o cliente ele pode anotar qualquer texto de justificativa que ele achar mais necessário, tá? A parte de relacionamento de campos, ela permite visualização, tá? E a manutenção
dessas rotinas, tá? Que utilizam esses campos pessoais ou sensíveis. Então, assim, esse relacionamento, ele também é utilizado no processo de auditoria, tá? Que vai exibir as informações dos dados pessoais. Então, é importante que o cliente faça esse mapeamento, né? Além, claro, das sugestões que já tem pela TOTOS, né? O cliente faça essa validação desse mapeamento, tá? E até mesmo realize um novo mapeamento, ou aprimore, caso haja, entenda como necessário, né? Deixando claro que esse processo dos relacionamentos de campos, tá? Também é importante que o cliente saiba da sua responsabilidade, tá? A TOTS, ela não se responsabiliza, apesar dela sugerir, né, os campos, ela não se responsabiliza que sejam só estes, ou até mesmo estes, os campos sensíveis que poderão ser anonimizados, tá? Aqui é um print da tela, onde vai mostrar para a gente aí como que funciona essa parte do relacionamento de campo, né? Então, a gente está buscando aí dentro do banco de dados uma tabela específica de funcionários, e aí nós selecionamos aqui quais são os campos que eles devem ser relacionados, tá? Para serem monitorados pela auditoria, tá? Aqui eu falando um pouquinho sobre a parte legal do log de auditoria, e aqui explicando qual que seria esse objetivo do log de auditoria, tá? Para que a gente entendeu que é necessário ter esse log de auditoria, tá? O objetivo do log de auditoria é justamente fazer essa auditoria, né? Esse acompanhamento, aí, registrar todas as consultas, alterações, inclusões, exclusões que tenham sido feitas dentro do dado do titular. Então, novamente, né, esse log de auditoria, ele se baseia dentro dos campos mapeados, que é o que nós comentamos lá atrás, tá? Junto com o configurador de campos, tá? E ele utiliza em duas funções, tá? Tanto o log de execução de programas, né? E o audit trail, tá? O log de execuções de programas, ele é esse log exec aqui. Ao flegar esse log de execução de programas, ele vai fazer o rastreamento de todas as consultas que foram feitas dentro do titular. Tá? Já o Audit Trail, ele vai ser o responsável por fazer a auditoria, né, o registro de todas as inclusões, alterações e exclusões dos dados deste titular. É importante que os dois estejam já parametrizados dentro do produto, tá? E para poder trabalharem dessa forma aí e registrar essas alterações. O log de execução do programas, ele vai gravar as ações de acesso e consultas dos programas que possuem os campos pessoais, né? Então, lá no início da nossa apresentação, nós falamos lá sobre os programas e quais são os campos que a gente entende como pessoais para a gente mapear. Então, o log de ações, ele vai exatamente dentro desse mapeamento, né? E sempre monitorar esses campos, tá? Então, quando houver qualquer tipo de consulta a esse campo que foi classificado lá como pessoal, ele vai fazer um registro para a gente, dizendo qual foi o usuário, né? Que acessou essa informação, tá? O Audit Trail. O Audit Trail, ele grava o log das inclusões, alterações e exclusões, né? Então, a gente tem dentro do produto já disponível a partir da release 12.1.29, o Audit Trail de uma forma já em sua performance já aprimorada, tá? Então, dentro da release 12.1.29, nos patches da 12.1.28.5 e 12.1.27.11, já possuem essas melhorias em relação à performance, porque o time entendeu que a performance que tínhamos existente dentro do Audit Trail ela era bem carregada, né? Então, a gente conseguiu melhorar bastante a performance do Audit Trail para que seja feito essa utilização dentro do log de auditoria, tá? E qual que seria essa forma do cliente mapear esse log de auditoria, né? Ele teria que fazer campo a campo,
É, não, na verdade, o time de framework disponibilizou uma ferramenta, tá? Um facilitador, onde configura automaticamente o produto para o log de auditoria, tá? Baseado nas informações configuradas lá no gerenciador de campos, né? Para configurar o audit trail, e lá no relacionamento de campos e programas para configurar o log de execução, tá? Então, dentro da chavinha onde vai ligar esse processo, né, para que ele seja executado, o cliente apenas vai selecionar o servidor, né, RPW, e ativar ou não os serviços, tá, conforme desejar. Aqui embaixo e nos demais slides atrás, a gente tem aqui os links, tá, que levam a fazer o processo da configuração das ferramentas. Então, quando vocês receberem a documentação em PDF, ela também vai ter esse link para você poder acessar o TDN e seguir o passo para fazer a configuração, tá? Lembrando que esse processo da configuração do Audit Trail é de responsabilidade do cliente, então é necessário que ele configure esse programa para que ele possa trabalhar de uma forma correta, né, e ser até ativo dentro do processo da LGPD, tá? Do projeto da LGPD. Na parte de anonimizações de dados, a gente vai falar um pouquinho de como que foi feito nessa fase 1, né? Como que já foi disponibilizado nessa fase 1 e quais são os passos, né? Ou o que está sendo construído e finalizado já da fase 2, tá? Então, o objetivo da anonimização é fazer com que o processo, o dado do titular, né? Ele seja esquecido dentro da organização, tá? Então, uma vez realizado o processo de anonimização, não há possibilidade de reverter esse processo, tá? Porque ele vai retirar toda a identificação do dado do titular dentro do produto, tá? E aí utiliza-se dentro do produto um método de exclusão ou mascaramento de dados. Então, na fase 1, na release 12.1.17, já foi entregue dentro da parte do candidato, né? Dentro do persona, do candidato, a parte de mapeamento dos campos, relacionamento dos programas, desenvolvido já a API de anonimização que vai retornar esse mascaramento, né? E a anonimização via exclusão também. Então, a partir da 12.1.27, o cliente já tem isso disponível no produto. Dentro da fase 1, foi liberado todo o processo, né, referente ao persona candidato, e a fase 2 é o que já está em desenvolvimento, né? A gente já está com previsão de conclusão das validações, tá? Então, aí nós disponibilizaríamos dentro do produto as demais personas, né? Que seriam os demais papéis, né? Na API de anonimização, ela foi desenvolvida dentro do produto para que ele faça a validação, tá? Se aquele campo ele pode ser ou não anonimizado. Então, dentro do gerenciamento que foi feito lá atrás, né, essa API de anonimização ela vai fazer uma varredura dentro dos campos, né, e localizar se aquele campo ali é um campo pessoal, se ele pode ser mascarado, se ele não pode, ele vai trazer uma justificativa o porquê que ele não pode ser mascarado, né, se é alguma obrigação legal, e o cliente deve manter ainda esse dado, tá? E aqui mostra um pouquinho dessa parte da anonimização da persona do candidato, né? Que foi entregue lá na release do Zoom 27. Então, dentro do programa, a gente está executando aqui um processo de anonimização, tá? De um candidato, de um dado de um candidato, e ele tem essa validação aqui, informando se tem certeza que essa anonimização ela vai ser realizada ou não, né? Caso ela seja realizada, ela é irreversível, né? Então não poderá ser desfeito no final da execução. Dentro da exclusão do candidato, foi desenvolvido esse programa, né, o FP 9898, onde ele vai fazer 3 validações ali, tá? Então nós temos 3 momentos onde o processo de anonimização vai passar.
Então, ele vai identificar se o candidato participou ou não do processo seletivo, tá? Se ele participou do processo seletivo e ele não foi contratado, esse dado ele pode ser anonimizado e a API ela vai realizar esse mascaramento desse dado, né? Agora, caso o candidato ele tenha participado do processo seletivo, né? Chegou a realizar o ASO, tá? Mas não foi efetivado, o sistema ele vai fazer uma validação dizendo que essa API vai fazer essa validação, né? Tendo como base se a data do ASO ela é menor ou igual a 135 dias, tá? Então, se for menor ou igual a 135 dias, dentro desse cenário legal, né, de onde o ASO encontra-se ativo, né, e válido, tá? Esse dado não vai ser anonimizado. Mas por que que esse dado não vai ser anonimizado? Porque uma vez o ASO sendo realizado pelo empregador, né, obteve-se em algum momento a opção de contratá-lo, né, contratar o candidato, tá? Então, para manter a integridade, até mesmo otimizar o processo de contratação lá no futuro desse candidato, a gente segura essa informação até 165 dias, que é o prazo, né, de validade do ASO, tá? Emissão do ASO. E após isso, aí sim ele vai ser eliminado. Tá? O sistema ele trará essa validação para a gente, e aí ele vai dizer lá que não é possível eliminar o dado, né? Porque existem informações de ASO com data de geração menor do que 135 dias, tá? O candidato ele participou, e no cenário que o candidato participou, né, do processo seletivo, e ele já foi contratado, ele já tem um registro como funcionário, né? E aí, nesse caso, dentro do persona candidato, esse dado não vai ser anonimizado, desculpe. E aí, esse registro dos dados vai ficar dentro do histórico do funcionário. Tá? Você precisa... aqui nós estamos falando um pouquinho de como que funciona, né, o processo da exclusão dentro dos dados do candidato, tá? Então, durante a exclusão do candidato, vão ser validadas todas as tabelas dentro do produto, né? E existindo as informações relacionadas ao candidato externo, todas essas tabelas, né, terão seus dados anonimizados. Então, é importante o cliente tomar cuidado, né, se realmente ele deseja anonimizar esses dados do candidato, porque é um processo irreversível, tá? Ele vai fazer toda essa validação e executar o processo de anonimização. Falando um pouquinho de segurança, né, e criptografia, tá? Tem mais um pouquinho sobre a lei, vocês podem dar uma lida depois com a disponibilização do material, né? E a gente tem um objetivo, por que nós se preocupamos com essa parte da segurança, né? Então, a gente se preocupou em possibilitar a proteção e restrição do acesso, tá? E a visualização de dados pessoais. O que é isso? Seria a parte onde determinado usuário, né, de acordo com seu papel, em alguns campos ou programas, né, na verdade, tá? A gente fala bastante de campo, mas nós estamos falando aqui que essa segurança de dados, né, termo de visualização, é por programas, né? Então, de acordo com o papel, né, desse usuário, tá? Eu disponibilizo se ele pode ou não visualizar o programa A ou B, né? Então, o cliente, como ele é o responsável por mapear esses dados, tá? Ele é o responsável por garantir que esse usuário tenha ou não acesso a essas informações. Então, ele pode permitir, de acordo com o papel, se esse usuário teria acesso a algum tipo de programa, tá? Como consulta, alteração, enfim. Assim como também, né, a segurança com os arquivos, os diretórios e senhas, etc. Na questão de criptografia, o objetivo é garantir com que o arquivo ele saia, né, do campo de origem, né, que aí seria o emissor, tá, e chegue até o receptor e somente os dois lados consigam anonimizar o campo, tá. Então,
Então, dentro disso, nós identificamos que nosso produto ele não tem essa função de criptografia direta na aplicação, tá? Então, a TOTS ela aconselha que seja utilizado o recurso TDE, né, do banco de dados, tá? E o cliente ele é responsável em efetuar a configuração desse TDE ou outro tipo de criptografia que ele entender como necessário, tá? E a TOTS recomenda que vocês entrem em contato com o fornecedor do seu banco de dados, tá? Para identificar qual seria o recurso aconselhável. Aqui embaixo também temos links, tá? Referente à criptografia dentro do banco de dados da linha DataSul, tá? Protocolos e integrações. São integrações que trafegam, né, dentro dos dados, né, levando esses dados pessoais sensíveis com outros produtos, tá? Então, seja ele por via API ou banco de dados e arquivos, essa comunicação realizada, ela tem que existir um protocolo, né, que garanta essa segurança. Então, esse protocolo tem que garantir a proteção das informações desde o início à origem, né, desde o início de origem ao final, protegendo esses dados, tá, nas configurações internas ou externas. Então, dentro das integrações, não é aconselhável a integração com parceiros através de banco de dados que não tenha alternativa, tá, como alternativa usar a criptografia entre ambos os bancos. É recomendado que utilizem também as APIs que possuem segurança, tá? Como TLS, ALT e etc. Em relação aos arquivos, é importante restringir o acesso aos diretórios e os arquivos, tá? E, se possível, até mesmo ter a inserção, né, a criação de senhas, tá? Inclusive para os arquivos enviados por e-mail. E também assegurar, né, que após a utilização desses arquivos, tá, eles sejam descartados em um local seguro, para que ninguém consiga utilizá-los no futuro, né? Em relação a protocolos, é importante assegurar o uso, né, de protocolos seguros nas aplicações como HTTPS, FTPS, SSH e etc, né? E, mais uma vez, o cliente é o responsável pela segurança dos dados. Então, ele é responsável pelo controle dos protocolos e integrações, tá, entre as suas movimentações. Aqui embaixo nós temos um link que ele vai levar dentro do nosso TDN e informá-lo sobre as boas práticas no item de segurança. Então, é importante dar uma passada sempre no TDN para pegar essas informações lá. Vai ajudar bastante nesse ponto. Parcerias TOTOS. Aqui nós garantimos que as informações integradas entre os produtos, né, das empresas parceiras TOTOS também sejam protegidas, tá? E anonimizadas como é previsto na legislação. Então, o que a TOTOS fez? A TOTOS ela revisou e atualizou os contratos de serviço junto às empresas parceiras, tá? Garantindo que as mesmas também estejam em compliance com a LGPD. Então, foi uma das obrigatoriedades que nós alinhamos com as nossas parceiras, né, para garantir que nossos clientes também estejam seguros nesse ponto, tá? E aí, está já em planejamento essa substituição da integração, tá? Atual das batidas, que é feita via banco, né, por uma integração mais segura, utilizando a API REST, tá? E aí, com a telemática dentro dessa parte de controle de acessos. Então, essa API, ela vai garantir que esses dados sejam protegidos, né? Consentimento do titular é mais um repasse, né, sobre essa necessidade que a lei ela impôs, né, sobre deixar claro os campos que seriam utilizados do titular, né, dos dados do titular e qual o objetivo dessa utilização, perdão. Então, o objetivo desse termo de consentimento é que solicite que o titular ele tenha a ciência, né, dessa tratativa dos seus dados, tá?
Porém, apesar da lei impor essa obrigatoriedade da existência desse termo, ela não tem, até por enquanto, né, a disponibilidade de um modelo desse termo. Então, é importante que o cliente, elabore esse termo, né, de consentimento, tá? Garantindo que estejam claros ao titular para que serão utilizados seus dados, né? Quais serão as suas finalidades. Então, o titular ele pode manifestar o consentimento por um período e revogar, como já foi dito na apresentação anterior, né? Assim que ele entender como necessário, ele pode revogar esse item, tá? Esse dado. Hoje o produto ele não possui um tratamento para essa solicitação de consentimento, tá? Porque a gente não tem no portal do candidato, onde o titular ele vai interagir diretamente com o produto. Então, é importante que o cliente tenha esse termo de consentimento de dados, tá? Disponível para o titular, elabore esse termo, né? Aqui a gente destacou um item importante, que nós achamos importante, né? Que tem uma atenção especial quando for um dado pessoal para criança e adolescente, tá? Ela deve ser fornecida de maneira simples, clara e acessível, de forma que vai proporcionar a informação necessária aos pais, né, o responsável legal e adequada ao entendimento da criança, tá? Então é muito importante. O cliente como controlador de dados, né, ele tem como responsabilidade de mapear os dados, né? Então ele vai ter que mapear, ele tem como responsabilidade mapear seus processos, identificando o que necessita de consentimento do titular, né? O que é necessário para que o titular tenha dado esse consentimento, tá? Elaborar o termo de consentimento, como eu havia falado um pouco antes, tá? Assegurando que todos os requisitos da lei estejam sendo abordados nesse termo, né? E solicitar sempre o consentimento do titular, sempre que for necessário utilizar o seu dado, né? Para um outro objetivo que ainda não tenha sido autorizado, tá? Como, por exemplo, uma contratação de funcionário, um serviço, uma entrada, tá? Então é importante sempre ter essa autorização. E também a parte da gestão dos consentimentos, né? Ele tem que fazer um controle se esse termo de consentimento ele já revogou, se ele está próximo para revogar e é necessário elaborar um novo termo, né? Então é importante dar realizar essa gestão, tá? Desse período de validade do termo de consentimento do titular. E como sugestão de ferramentas, a TOTUS ela sugere que seja desenvolvido esse termo através do Data Viewer, tá? Ou dos documentos admissionais existentes no programa RS 0795. Aqui nós temos um link da TDN, tá? Que ele vai falar sobre a instalação e configuração do Data Viewer e também vai passar sobre os termos sobre o programa RS 0795, né? De documentos admissionais, tá? Relatório de dados do titular. O objetivo do relatório de dados titular é permitir, né, um acesso rápido e seguro, tá, ao titular quando solicitado, né, atendendo ao disposto na legislação. Então, o titular ele tem a possibilidade de ele solicitar esse relatório para entender quais são os campos atualmente que vocês têm, os dados dele, né, preenchido, e entender se ele deseja manter esses dados ou se ele deseja anonimizá-los, né? A lei, novamente, ela não disponibiliza um modelo, apenas ela diz que é necessário ter esse relatório pronto, caso o titular solicite essa informação do dado, tá? Então, não tem uma definição de como deve ser fornecida essa informação, tá? Mas existe a obrigação da existência desse relatório de dados, tá?
Então, o cliente, novamente, o cliente como responsável e controlador dos dados, né? Ele deve desenvolver seu próprio relatório, considerando o modelo das informações que que ele julga necessário, tá? Então, nós sugerimos também a ferramenta para desenvolver seu próprio relatório, tá? Que utilize também o Data Viewer. E aqui embaixo nós temos o link referente à instalação e configuração do Data Viewer. E quais são as responsabilidades do cliente, né? O cliente ele é responsável por todos os artefatos e dados, né? E processos que sejam dentro da anonimização. Então, o cliente ele tem vocês no caso, né? Tem que assegurar como controlador, né? Que todos os itens sejam realizados, né? E estejam de acordo com o exigido na lei. Então, a responsabilidade do cliente, ele está desde uma auditoria de dados, né, ou seja, o mapeamento de campos, com consentimento do titular, a segurança e a criptografia, os protocolos de integrações, auditoria de dados, relatórios de titular e o processo de anonimização, tá? Ou seja, o cliente ele deve buscar, por sua conta, né, e ônus, né, a orientação jurídica específica para garantir essa observância da legislação aplicada, tá? Então, ele é único e integralmente responsável por qualquer falha ou descumprimento da legislação. Novamente, a TOTS ela disponibiliza sugestões, né, em campos de mapeamento, em tempos de mapeamento, tá? E ferramentas para anonimização de dados. Mas o cliente é o responsável único por fazer essa gestão de dados, tá? E garantir que o disposto na legislação esteja sendo atendido. Então, cabe exclusivamente ao cliente se adequar aos processos internos ou externos, né, dentro da LGPD, pois ele é o principal e único responsável e controlador, né, pelo tratamento de dados pessoais e sensíveis, tá? A TOTUS, ela disponibiliza, né, o disclaimer, né, onde ela deixa claro que o cliente é o responsável pela gestão dos dados da LGPD, tá? Então, ele diz aqui, dentro do nosso disclaimer, justamente sobre essa responsabilidade, tá? Que o cliente deverá buscar por sua conta e risco, essa orientação jurídica, tá? E aqui nós vamos falar um pouquinho dos próximos passos. Quais são os próximos passos, né? A gente já sabe que essa fase 1 ela foi entregue na 12.1.27. Então, qual que é o que está acontecendo na fase 2, né? O que nós estamos realizando agora na fase 2, tá? Então, nós estamos desenvolvendo já esse processo de anonimização e mascaramento de dados dos outros papéis, né, das personas. Então, foram feitas a análise de várias tabelas, tá? Que abrangem esses outros papéis, né? Então, é um estudo e um aprofundamento na parte de mapeamento bem grande, né? Esse estudo foi feito, inclusive, sobre tempo de guarda necessário para guardar essa informação do funcionário, né? Quando a gente fala de funcionário, a gente entra em outras obrigações legais, né? Que obrigam o RH a segurar essa informação por alguns anos, né? Então, a gente fez essa validação também do tempo de guarda e a identificação de quais dados poderiam ser utilizados, né? E que não impactem na funcionalidade do sistema. Então, nós podemos ter também dados de funcionários, que eles são requisitos essenciais para que mantenha a integridade do sistema. Tá? Então, esses campos, eles não serão anonimizados. Então, compreende, então, nessa fase 2, tá? Toda a análise de todas as personas, que são esses papéis existentes no produto. Então, a gente vai entrar dentro da anonimização e mascaramento de dados, tá? A solução convergente integrada já dentro dos demais módulos e segmentos da linha TOTUS. Validação
e o controle de tempo de guarda legal. E as entregas, nós entendemos que as entregas seriam particionadas, tá? Então, a previsão da primeira entrega dessa fase 2 é agora na 12/1/31. E aqui eu vou comentar um pouquinho do que vem por aí, né? O que vem por aí, tá? Essa implementação do processo de anonimização de todas as personas, ela já foi desenvolvida, tá? O time de produto está fazendo a validação se todos os campos realmente foram mapeados, né? Então, a gente está repassando todos os campos, tá? E reclassificando todos os campos também, né? Como pessoais sensíveis, tá? Então, são inúmeros campos, né? E nós estamos também validando se a API desenvolvida, tá? Ela está sendo satisfatória para a análise de todas as personas. Então, são diversas personas e nós estamos fazendo essa validação também dessa ferramenta, tá? Isso já fazendo a integração junto com SGDP. O que é o SGDP? É um sistema gerenciador de dados, né? Que ele vai ser uma ferramenta de apoio, tá? Para o controlador de dados, onde nessa ferramenta de apoio ele consegue fazer essa consulta, né? Ou solicitação de anonimização do dado do titular, tá? Então, essa ferramenta SGDP, ela vai permitir a realização do processo da consulta e anonimização, e ela já possui a interface, né, comunicando com as soluções TOTS que o cliente já utiliza. Então, ela vai fazer essa varredura dentro das soluções TOTS que o cliente tenha já em utilização, né? Com isso, ela vai auxiliar o DPO, tá, para o atendimento e a solicitação feita pelo titular de dados. E é possível também que o DPO realize a pesquisa inserindo dados, né, para busca por papéis correspondentes ao titular de dados, tá? Então, através do CPF, por exemplo, ele consegue consultar se esse titular ele tem mais de um papel, um papel funcionário, um papel prestador, né? Então, é possível que seja feita essa busca, tá? E esse sistema SGDP, ele faz essa consolidação desses dados, tá? E é possível nele gerar a informação de consulta e a elaboração do relatório de dados do titular, tá? Então, após a realização da consulta, ele vai ter um acesso a esse relatório de geração de dados, né? Onde vão constar quais são as tabelas, os campos e quais são os itens, né, que podem ser anonimizados ou não. Caso seja realizado um processo de anonimização dentro do sistema SGDP, né, ele vai também trazer um log, tá, dizendo que se todos os campos podem ser anonimizados ou se não, qual campo não pode ser anonimizado, né, e a justificativa do motivo que ele não pode ser anonimizado. Então, isso pode ser gerado um relatório e expresso ao titular, justificando o motivo desse dado não poder ser anonimizado no momento, tá? Aí nós temos agora, do que vem por aí, né? Nós temos mais duas apresentações da linha do DataSul, tá? Uma será no dia 25 de maio, onde nós vamos falar especificamente sobre o processo de anonimização, né? Então, nesse webinar, nesse momento, nós apresentaremos todo o fluxo, né, da anonimização, como que funciona desde a solicitação do titular, passa pelo DPO, o DPO executa essa solicitação dentro do SGDP, essa solicitação ela processa dentro do DataSul, que essa API ela retorna para o DPO dizendo, olha, eu posso anonimizar, não posso anonimizar e o porquê não posso, né? Caso eu possa, o DPO executa pelo SGDP esse processo, nessa solicitação, e essa API realiza o processo de anonimização dentro do produto DataSul, né, retornando o log de quais campos foram anonimizados, se foi possível realizar o processo de anonimização, e se não foi, qual o motivo, tá? Então, é importante que todos participem desse processo de anonimização, tá?
aqui, dentro dessa apresentação do dia 22/6, aqui, na verdade, a gente vai estar apresentando, não sei se vocês já acompanharam o nosso RH Informa, eu vou demonstrar aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Então, dentro do nosso RH Informa, já possuem as datas, né? As linhas que terão essas apresentações. Então, dia 22/6, vocês vão conhecer esse produto SGDP, né? Seria com o time mesmo de SGDP, que ele vai informar como funciona o produto, como que eu faço um processo de consulta, como que eu faço um processo de anonimização. Então, é importante que participem dessas duas próximas apresentações, tá? A gente ainda vai disponibilizar o link via RH Informa, então vocês vão receber por e-mail um novo RH Informa com os links para vocês se inscreverem, né? Nessas apresentações. É muito importante que participem dessas três, né? A de hoje, a do dia 25/5 e a do dia 22/6, tá? Para que vocês tenham conhecimento completo sobre o que está sendo entregue pela TOTUS, tá? Aqui nós temos um pouquinho sobre as documentações, né? Então, o Leandro já tinha falado referente ao espaço legislação, a gente deixou o nosso ponto aqui, que a gente tem 2 links, né? Um espaço legislação, que ele vai informar tudo sobre as leis, né? Quais são os princípios, o direito titular, as penalidades, as boas práticas, né? E também o nosso espaço da LGPD do produto DataSul. Então, ali você tem um acompanhamento de tudo que está sendo desenvolvido dentro da LGPD, tá? Então, você acessando esse link, você tem acesso às informações, tá? Do espaço da LGPD dentro da linha DataSul. É importante sempre dar uma passada, né? Lá você vai ter sobre a parte da anonimização, lá também vai ter constar, né, os links referentes a integrações, tá? Então é bem importante dar uma lida nessa página, tá? Visitem essa página para vocês se inteirarem do assunto LGPD e acompanhem também por aqui. Pelo momento seria isso. Acredito que as dúvidas, caso tenham ocorrido, a Heloísa tenha sanado, né? Ou quer repassar alguma dúvida, Heloísa? Alguma coisa? Acho que eu passo o Leandro para você ou para a Heloísa a apresentação, se caso Opa, tiver alguma informação. muito bem, hein, Kleber? Show. Pode tornar ela apresentadora? Ela quer... Ok, Oi, tá me ouvindo? Sim, sim, estou te Heloísa. ouvindo. Sim. Ah, tá. Não, as dúvidas aqui foram todas solucionadas, né? Eu só fiquei com uma dúvida, fiquei de responder para um cliente aqui, se o SGDP ele vai ter custo para o cliente. Tá. Essa realização em referente ao custo, a gente também já acionou a parte do DPO, né, e do time SGDP. Inicialmente, não, a informação que nós temos é que não teriam um custo, tá? Só que essa informação eu não posso afirmar, que depende desse outro time de SGDP, tá? Na apresentação da SGDP, com certeza esse tema aí, ele pode ser esclarecido também, que é essa apresentação que vai ocorrer em junho. Tá? Mas pelo momento, as informações é que os clientes que já possuem esse produto não teriam esse custo, tá? O Kleber e Heloísa, tem só um questionamento aqui, acho que é da Ana, referente ao cadastro de campos pessoais. Atualmente não há um relatório para facilitar os campos sugeridos e no programa não há possibilidade de exportação por Excel. Como facilitar essa análise? Aí tem essa pergunta da Ana e tem mais uma do André também. Se tem detalhes aí da arquitetura do SGDP. Sim, a arquitetura da SGDP nós temos, tá? Essa informação, ela vai ser passada em junho. Eu tenho o detalhe do fluxo,
mas não disponível aqui no momento. Esse fluxo ele vai ser apresentado na apresentação em junho, tá? Mas eu já comentei um pouquinho, né? Dei um spoiler sobre o produto, né? Qual que seria essa arquitetura, tá? Eu entendo que você consegue concluir essa sua dúvida na apresentação de junho, tá? Onde nós vamos apresentar lá sobre o produto SGDP e aí será demonstrado o fluxo em si. Ok. Aí só tem dessa da Ana aí, que ela está questionando só referente Da ao... Ana, aos vamos ver a da relatórios. Ana. Cadê a da Ana? Eu acho que eu tirei aqui, né? Ela está só questionando aí com relação ao relatório para O relatório, tá? isso, para facilitar lá os campos sugeridos e no programa não há possibilidade de exportação para Excel. Né, se existe uma forma de facilitar esse tipo de análise. Então, essa análise, Ana, ela tem que ser vista realmente dentro do banco de dados, tá? Para nós fizemos um mapeamento justamente extraindo as tabelas, tá? E os campos existentes dessas tabelas e quais conteúdos que temos dentro dessas tabelas, tá? O que leva dentro dessa tabela. É importante, talvez, que você execute, eu não sei se você é da parte de desenvolvimento aí da empresa, né? Mas que extraia dentro do banco de dados, tá? Todos os conjuntos de tabela onde tem esses dados pessoais, tá? Hoje, nós não temos esse tipo de relatório, tá? Até porque essa parte de mapeamento, né, de campos pessoais sensíveis, ela é realmente uma responsabilidade do cliente, né? Então, o cliente ele tem que garantir esse mapeamento. Eu sugiro que seja realizada uma consulta via banco de dados, né, de todas as tabelas e campos existentes em tabelas, e aí sim o profissional do RH faça essa validação, se o que vai dentro desse campo é um dado pessoal ou sensível. Nós já forneceremos, né, como foi dito aí na apresentação, a sugestão dos campos pessoais e sensíveis e as tabelas, tá? Lá ele já vai estar mapeado quais são esses campos. Então, caso o cliente queira fazer um novo mapeamento, eu sugiro que seja feita uma consulta via banco de dados mesmo, extraindo todas as tabelas e colunas dessas tabelas, tá? Ela colocou que esse trabalho já está fazendo, mas já que a TOTS está disponibilizando a ferramenta de cadastro, até por padrão do produto, ter um relatório de cadastro fica como sugestão. Obrigado pela sugestão. Eu até peço, tá, Ana, seria interessante essa sua ideia, tá? Abrir um ticket lá na central, né? Na central colaborativa, tá? Para que os outros clientes também possam votar isso e aí a gente entenda se realmente ela é uma necessidade dos clientes, né? Para que a gente possa variar e orçamentar, né? Esse desenvolvimento, tá? Ok, Kleber. Bom, acho que agora deu uma... Agora acho que tem só uma do Qual Paulo a agora. data de previsão para entrega da fase 2? Né? É o Paulo que está falando. Que está em desenvolvimento na 12131. Tá. Nós temos aí a 12131 projetada para entrega em julho, tá? Talvez na apresentação já da liberação da segunda webinar, a gente já tenha mais precisa essa data, tá? Mas, pelo momento, a informação que eu tenho, junto com os demais times, né, é que estamos caminhando para a primeira quinzena de julho, tá? Bom, pessoal, então acho que já teve... Concluímos então essa parte de perguntas. Não tem mais nenhuma pergunta lá atualmente, o Kleber e Heloísa. Parabéns aí pela apresentação de vocês. Obrigado pela participação aí de todos, tá? E agora a gente chega no encerramento aqui
da apresentação aí do evento, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí a todos pela participação e a equipe aí da DataSul, Kleber e Luiz, aí pela apresentação. Muito bom, viu? Obrigado, agradeço todo mundo por participar, tá, gente? É muito importante pra gente, tá? Legal, Kleber. Então, eu vou encerrar, pessoal. Lembrando que a gente disponibilizou aí os documentos para download, né, tanto da minha apresentação, da parte da consultoria, como aí da DataSul, tá? E esse evento também é gravado, então estará disponível lá no espaço legislação, no campo de biblioteca lá. A gente tem não só a gravação desse, mas de outros eventos anteriores. E agradeço mais uma vez aí, tenham todos um ótimo dia, tá? Obrigado aí.